Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Voltamos com a catequese sétima. O tema é os sinos, não é? Vimos o tema da criação, com a pergunta quem é o homem. E agora, não é? O que são os sinos? O que são os sinos? Os sinos são instrumentos de metal, suspensos nas torres das igrejas, que, tangidos, convidam os fiéis à igreja e à oração. Vejam os sinos da igreja. O povo hebreu era convidado à oração mediante o som harmonioso de trombetas de prata. Atenção para a história, não é? Essas foram substituídas na Igreja Católica pelo som dos sinos. Então, os sinos, além de ser um instrumento de metal, não é? Tem a função de convidar os fiéis para a igreja. Por isso que estruturalmente ele fica, não é, nas torres e consequentemente fora, não é? A gente até brinca, tem pessoas, tem católicos e evangelizadores como os sinos, chamam as pessoas para a igreja, mas não entra na igreja, nunca entra na igreja, não é? Evangelizam, usam terço no punho, usam escapulários, usam crucifixos, as medalhas de São Bento, de São Miguel, de Nossa Senhora das Graças, usam camisetas, não é? De santos, mas não vão para a igreja. Tem pessoas como sinos, a gente brinca assim, e é uma verdade. Vejam, unido à igreja, ou próximo a ela, está a torre, chamada do campanário, que às vezes é encimado por um galo que indica a vigilância, ou mais convenientemente por uma cruz que significa o domínio de Cristo sobre o mundo inteiro, não é? Essa cruz significa o domínio de Cristo sobre o mundo inteiro. Frequentemente, sobre o frontal do edifício, há um relógio que exorta a empregar bem o tempo para merecer a eternidade. E aqui é interessante, vejam quantas simbologias e ensinamentos tem o sino, não é? Tem um sino. E aqui é interessante que ele também nos indica como empenharmos o nosso tempo, ou seja, a administração do nosso tempo. O sino também dava as horas, né? Dava as horas para aquelas sociedades que não tinham relógio ainda. Então, tocando as horas, tocando os sinos, saberia as horas, né? Primeiro era no horário, e ainda hoje tem essa tradição, né, com o advento do relógio, tocar nos horários do ângelo, 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Antes era de hora em hora, não é? Então já sabia, o povo ali na sociedade, na rua, sabia, de hora em hora, acompanhava o tempo, né? E com isso administrava bem, gerenciava bem o seu tempo, no seu trabalho, no seu lazer, na sua família, mas também o tempo dedicado a Deus, e se empenhava nas coisas essenciais da vida, não se perdia muito tempo com as coisas supérfluas. Hoje, não é, o tempo se tornou bem
mais, não é, relativo, por uma subjetividade, e com ele eu faço o que eu quero, dentro da minha liberdade, não é? Do meu bem-estar, do meu prazer, da minha qualidade de vida. No campanário se colocam os sinos. Em geral são 3 ou 4, às vezes 9, 12 e até 24 sinos. Neste caso, não são movimentados por cordas, mas por energia elétrica, porque ninguém pode, não é, de fato, com 24 sinos. Imagine nós, né? O peso que é. Os sinos tangidos com arte formam sonoros concertos e reproduzem músicas maravilhosas. Hoje há uma volta, né, desses sinos eletrônicos com músicas, né? Então, cada hora tem uma música. Isso programa, não é? Programa o sino para de hora em hora ele alertar, não é, com o relógio. O sino tem um relógio e coloca uma música, ou, não é? Mais fácil, está bem mais fácil. Antes de serem colocados no campanário, devem ser consagrados pelo bispo. Olha, não é? Tem que ser consagrado pelo bispo. E aqui denota a importância do sino, que às vezes a gente não dá tão importância, né? Tão importância. O sino está lá na torre, às vezes está rachado, está sujo, e que é um sacramental também. Ser abençoado é um sacramental. E é um sinal, né? Sinal. Por exemplo, eu já ensinei no curso de liturgia que os antigos, e eu voltei com essa prática aqui, na hora da consagração tem a sineta que o coroinha toca, que é interna, mas tem também o sino externo, que é tocado justamente para os fiéis, em especial os doentes que estão em casa, na impossibilidade de ir para a igreja, a missa, eles acompanham e sabem ali, não é? A hora da consagração. Eles fazem a latria, que é a adoração. Ali, eles fecham os olhos, entram em oração, que o mistério da fé está acontecendo, né? Eis o mistério da fé, a consagração. Quem está em casa, ao toque do sino, já sabe que a parte mais essencial da missa está acontecendo, não é? O mistério da nossa fé. Corpo, sangue, alma e divindade. O rito é longo e soleníssimo. Assemelha-se um pouco ao do batismo. O sino é lavado interna e externamente com água benta. Depois é consagrado com o santo crisma e se lhe impõe o nome de um santo. Também para os sinos há padrinhos e madrinhas. Vejam só, entendeu? Como eram os catecismos de antigamente. Hoje nós não temos catecismo que venha com essa clareza, com esse conceito, não é? Com essa explicação. O sino ele é lavado por dentro e por fora com água benta, depois ungido com o óleo do crisma, veja, e abençoado, não é? Aqui. E tem padrinhos e madrinhas também daquele sino, olha, por isso que se parece com o rito do batismo. O sino, com sua voz alta e metálica, convida os fiéis à oração e anuncia todas as alegrias e as dores paroquiais. Ele é bem pastoral, é bem paroquial, viu? Vamos ver, 3 vezes ao dia, não é? Como se faz aqui, pela manhã, ao meio-dia e à noite, o sino toca a Ave Maria, horário do Ângelo, não é?
O cristão recorda a hora solene em que Maria aceitou tornar-se mãe do Salvador e, suspendendo por um momento o trabalho, recita o anjo do Senhor, não é? E ao menos 3 Ave Maria, se não quer dizer, o anjo do Senhor anunciou a Maria, Ave Maria, não é? E ela concebeu no Espírito Santo, Ave Maria, não é? Eis aqui a serva do Senhor, Ave Maria, não é? O verbo de Deus se fez carne, Ave Maria. Se não quiser falar ou rezar o ângelo, ao menos as 3 Ave Maria. A voz do sino é como a voz de Deus. É preciso ouvi-la sempre, especialmente aos domingos, quando convida a missa, não é? E a bênção. Existia o horário da missa e o horário da bênção. Então era tocado para a missa e horário da bênção também, certo? Então, é muito importante voltarmos a esta prática, não é? Não apenas as matrizes, mas também as capelas que têm os sinos. Voltar à prática. Se tivesse uma pessoa disponível que tocasse de 6 horas, não é? de meio-dia, às 18 horas, ali que mora perto da igreja, e tivesse a disponibilidade de tocar o sino, seria muito interessante, já ia educando a comunidade, né? Despertaria a curiosidade e depois viria a explicação. Vamos ver aqui um exemplo, né? E esse exemplo é histórico, viu? A rainha Isabel da Inglaterra dissera um dia a Nosso Senhor: dai-me 40 anos de reino, e depois não me importa se me quiserdes dar uma eternidade de penas. Nosso Senhor levou em conta a sua palavra, deu-lhe 45 anos de reino glorioso. Durante esse período, ela governou à vontade, oprimiu muitos inocentes e estendeu os confins de suas terras. Todos a temiam e lhe obedeciam. Pois bem, também para ela chegou a morte. Morreu na heresia, afastada de Deus. Conta-se que os barqueiros que navegavam no rio Tâmisa, perto de Londres, ouviam todas as noites uma voz lúgubre e espantosa que repetia: 40 anos de reino e uma eternidade de fogo. 40 anos de reino e uma eternidade de fogo. Aqui está, não é? O perigo daquilo que a gente pede a Deus, não é? E como a gente pede a Deus. Deus leva a sério as nossas orações, as nossas súplicas, não é? Por isso que Santo Agostinho dizia: se pedes e não recebe, porque pedes mal. Veja, pedes mal. Mas aqui a rainha Isabel fez um voto e Deus leva muito sério. Outra coisa que a gente deve também é frisar aqui as promessas e os votos que a gente faz, né? Tem muita gente por aí na hora do desespero, sem pensar, faz todo tipo de promessas e votos, e depois, quando passa a situação e que recebe a graça, acha penoso cumprir, acha penoso. E chora para o padre trocar a promessa, isso, aquilo. É permitido trocarmos, mas lembre, não é? A igreja tem o poder de ligar e desligar, mas lembre que você fez para Deus. Deus não esquece não, tá certo? Isso vem penas espirituais, penas eternas, se não aqui, mas
em outro lugar, não é? Que a gente chama de o céu não existe penas, a gente chama de purgatório e inferno, tá certo? Muito tarde, a infeliz chorava o grave erro cometido. Bem diverso dessa rainha foi o comportamento de Thomas More, o grande chanceler do rei da Inglaterra, Henrique VIII. Esse rei dissoluto pretendia que o Papa lhe concedesse o que absolutamente não podia. Se eu tivesse duas almas, respondeu-lhe o pontífice, uma sacrificaria por ti, mas tenho uma só e não posso perdê-la para satisfazer tuas baixas paixões. Henrique VIII, então, proibiu seus súditos obedecerem ao Papa, separou a Inglaterra de Roma e fez-se eleger pontífice da Igreja Anglicana. E aí nasce o anglicanismo. Pretendeu que todos os seus ministros subscrevessem essa nova lei. Thomas More, católico fervoroso, não quis absolutamente subscrevê-la. Este foi lançado na prisão e ameaçado de morte. Não se assustou. A mulher desesperada foi visitá-lo e, chorando, lhe dizia: pensa na tua numerosa família. Tens coragem de abandonar-me com essa responsabilidade sobre os ombros? Por que não te submete ao decreto do rei? És ainda jovem. Por que queres sacrificar a tua vida na plenitude de tuas forças? Quantos anos de vida me darias ainda? Perguntou calmo Thomas. 20, 30 anos? Ó astuta mercadora, respondeu então o marido em tom bem compassado, e por 20 ou 30 anos de vida deveria pôr em perigo a salvação eterna de minha alma? Não obstante as lágrimas e os gemidos dos seus, Thomas enfrentou impávido o martírio. A igreja o declarou santo. E aqui está interessante, esse parêntese, porque nós nos entregamos às nossas paixões, os nossos desejos, os mais baixos, que são os desejos sexuais, os pecados, muitas vezes, né? E isso embota e sabota a nossa inteligência e a nossa fé. Nós buscamos momentos de prazeres, segundos de prazeres, frações de prazer, e não nos damos conta que estamos perdendo a eternidade. No sentido, eu estou perdendo uma eternidade feliz, estou ganhando uma eternidade de dores, de sofrimento, de penas eternas. Né? Isso bastaria para sairmos de qualquer pecado e para superarmos qualquer vício, qualquer paixão. Não é? Mas o mundo está tão fora de Deus, até nós mesmos que cotidianamente rezamos, vamos à missa, mas na nossa vida oculta, não é? Nos nossos secretos, os nossos vícios, nós estranhamos. E aqui está duas histórias, né? Uma história da Santa Isabel, que vendeu a sua alma, não é? Querendo 40 anos de reinado e uma eternidade de dores, e também Henrique VIII. Isso tudo aconteceu na Inglaterra, não é? Que querendo que o Papa o divorciasse, declarasse nulo o seu casamento para poder casar de novo, e o Papa disse: não, eu não posso, eu só tenho uma alma, eu não posso vendê-la, não é? Para satisfazer os teus desejos. E ele rompeu com a Igreja Católica, criou o anglicanismo, um bispo que o casou, e tem este aqui, que era chanceler político dele, chamado Thomas More,
que ele foi declarado santo e padroeiro dos políticos. Não é? Estamos bem na efervescência, não é? Em véspera da votação das eleições, ele foi declarado e que ele não subscreveu, não apoiou o seu rei, mas ficou com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso é um alerta para nós. Vamos avante, digam quem foi mais sábio, a rainha Isabel ou Thomas More, Henrique VIII ou o pontífice de Roma, ou Papa. Não é? Aqui a gente pode tirar as conclusões da gente. Se fizermos isso, teremos ganho tudo. Do contrário, teremos perdido tudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na próxima aula a gente vai pensar sobre o pecado do homem, não é? O primeiro pecado, chamado pecado original. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.